pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan Mesquita, sou professor de Filosofia e Sociologia. Vamos aqui para um vídeo para a gente responder algumas questões sobre o pensamento mítico. O pensamento mítico é um conteúdo do SSA1, sempre cai uma ou duas questões. No caso, aqui nesse vídeo nós vamos responder a algumas questões do SSA de 2014. No caso específico do SSA de 2014, caíram 3 questões. Mas só relembrando que, para que possamos responder questões do pensamento mítico, é necessário que a gente tenha em mente que o mito ele acontece de duas formas diferentes. Existe o mito na antiguidade e o mito no mundo atual. Eles têm características diferentes e nas questões o elaborador ele pergunta que o aluno, ele demanda que o aluno saiba identificar essas características do mito, como ele acontecia no passado e como ele acontece hoje, né? Então, vamos lá comentar sobre um pouco destas características. Vamos responder aqui o SSA 1 de 2014, vamos responder apenas esse SSA. Só nele nós temos 3 questões. Vamos lá. 39. É correto afirmar que o pensamento mítico, lembrando que quando a questão não especifica, ela simplesmente joga falar sobre o pensamento mítico, provavelmente vai falar do mito no passado, as características que o mito tinha no passado. Então vamos lá. O mito imprime uma lógica do racional que se expressa nos relatos significantes, conferindo organização ao mundo caótico e desorganizado. Falou de 3 conceitos aqui ligados ao mito, né? A ideia do racional, do significante e de dar organização ao mundo que parece desorganizado, né? Fora esta palavrinha aqui está tudo correto. Nós sabemos que o mito ele tem caráter lógico, ou seja, ele faz sentido, mas ele não é racional. O aluno ele tem que ter claro, apesar dessas duas palavras muitas vezes serem vistas como a mesma coisa, não é. Lógico é o que tem sentido, o que faz sentido, né? O mito faz sentido porque um mito, mesmo com características sobrenaturais e fantásticas, nós ainda entendemos ele. Nós conseguimos perceber que ele tem um começo, meio e um fim, e ele passa um sentido no final da história, né? Mas ele não é racional, ele não é rigoroso, ele não é metódico, né? Então, é muito comum, todo ano cai o uso desses termos, lógico e racional. O mito não é racional, mas é lógico. Ele traz aspectos significantes. Ele nos remete a uma... Ele traz ao ser humano, o fato de trazer significados faz com que o homem passe a entender o caráter caótico e desorganizado do mundo, né? Isso se torna mais claro para o ser humano. Então a letra A da questão 39 está incorreta. Letra B, singulariza, particulariza, né? A dimensão intelectiva no seu enfoque narrativo, no qual o caráter distintivo se faz presente. O que essa frase está dizendo, né? Essa frase está dizendo que é uma característica particular, singular do mito, a sua dimensão intelectiva. O que é intelectiva? Do pensamento. A ideia intelectiva é dizer que o mito está mais ligado ao aspecto cognitivo, mental, de pensamento do homem do que aos seus outros aspectos. Isso está errado. O aspecto que mais é exaltado no pensamento mítico é o aspecto sentimental e emotivo. Então, o aspecto do pensamento não sobrepuja o aspecto emocional. Está errado. Aquilo que singulariza a dimensão do mito é o aspecto emocional e não intelectivo. Não é isso que distingue o mito das outras formas de responder, como a ciência e a filosofia. O que distingue o mito das outras formas é que ele trabalha mais não o intelecto, mas a emoção e o sentimento. Letra D.
é privado de senso ou de razão nas suas narrativas e é incoerente na sua forma de ser. Dizer que é incoerente é dizer que não tem sentido nenhum, e o mito tem sentido. O mito é não racional, mas ele é lógico, ele tem sentido, ele é coerente. Existe algo no mito que é possível de absorver e é possível de trazer para a vida do ser humano, né? É privado de senso. Dizer que é privado de senso é dizer que não tem sentido nenhum, né? A parte da razão até que está correta. O mito não trabalha a racionalidade humana. Então a letra D está incorreta, por causa do senso e por causa do incoerente. Por causa do privado de senso, né? É uma narrativa fracassada de explicar a realidade. Novamente, existe um preconceito com relação ao mito de que ele falhou enquanto explicação do mundo porque ele não é racional, de que ele perdeu para a filosofia e para a ciência. Isso é um preconceito, né? O mito ele trabalha aspectos humanos não racionais, mas que são importantes para a realidade humana e que a ciência e a filosofia não conseguem trabalhar. Então não podemos dizer que o mito é uma forma fracassada de explicar a realidade. Letra C. Tem significância na existência humana, no mundo, primando pelo fino fundamento emotivo. Primando é dando mais importância ao aspecto emotivo. Está correto? Tem significância na existência humana no mundo. Também está correto. São dois aspectos profundamente presentes no pensamento mítico, principalmente no passado, quando que ele trabalha fortemente com a emoção e que ele trabalha a existência humana no mundo, né? Ele dá sentido à existência, né, humana no mundo, explicando por que o homem existe, qual o destino do homem, essas características explicativas que estão profundamente ligadas ao mito no passado. Então, a resposta correta da questão 39 do SSA1 de 2014 é a letra C. Tranquilo? Questão 40. Atente ao texto que se segue sobre a consciência mítica. Novamente não explicou, né? Será mito no passado ou atualmente. A gente vê aí uma foto bem característica da mitologia, né? O amiguinho aí tendo o fígado comido por um urubu, né? Um acontecimento que se tornou diário na vida dele, uma punição por ter dado o fogo aos homens, né? Ter possibilitado a inteligência aos homens, né? Pequeno erro aqui de formatação. Vamos ao enunciado. O tempo dos mitos, pré-história da filosofia, é o tempo em que o mito reina sem rival. É, pois, o tempo em que ele não é reconhecido como tal. Vê que interessante. O mito está ligado ao primeiro conhecimento que o homem adquire de si mesmo e de seu contorno. Mas ainda ele é a estrutura desse conhecimento. Então, a pré-história da filosofia, ou seja, as formas de explicar a realidade que veio antes da filosofia, é o mito, né? O mito na antiguidade é a pré-história da filosofia, é o que veio antes da filosofia e o que talvez abriu espaço para que a filosofia surgisse, né? Criando este amor ao conhecimento, a necessidade de explicação. Você vê beleza nas letras, na literatura, né? É, pois, o tempo em que ele não é reconhecido como tal. Muito interessante isso, né? O mito, quando ele surge, ele não é reconhecido como tal. As pessoas não viam uma história mítica como um mito. As pessoas viam a história mítica como a expressão da verdade. O mito está ligado ao primeiro conhecimento que o homem adquire de si e do mundo, né? É isso. Então está falando aqui muito das características do mito, da maneira como ele surgiu, né? Do mito espontâneo, que surgiu no seio de todas as civilizações antigas. Com relação a esse assunto, analise o item a seguir. Então vai pedir a correta. Vamos tentar encontrar aqui todas as frases que estão corretas. Primeiro,
A consciência mítica decifra diretamente a natureza e desenha a paisagem em sua presença mais imediata. Algo ser imediato e algo ser direto é praticamente a mesma coisa, né? O que está dizendo é que o mito, e a gente vê pela figura e pelo discurso ali, que está falando do mito na antiguidade. O mito na antiguidade tinha uma intimidade, falava diretamente da natureza. Os deuses representavam a natureza, as relações com o homem direta com a natureza eram muito fortes. Então, o que está dizendo aqui é que a consciência mítica decifra e a sua presença é direta com relação ao que a gente pode dizer que era da relação do homem com a natureza. Então, essa daqui é uma informação verdadeira com relação ao mito. 2. A consciência mítica tem a primazia de orientar a ação humana em função de um horizonte de definição, o que o homem se compreende a si mesmo. Então, essa característica de permitir que o homem se conheça a si mesmo e a ideia de que orientava a ação humana não é algo presente no mito hoje, mas era algo fortíssimo no mito antigamente. Então, a segunda frase também traz informações corretas com relação à consciência mítica. A consciência mítica tem a significância e o caráter existencial de situar e orientar o homem na sua trajetória existencial. Todas características verdadeiras com relação ao mito na antiguidade. O mito é uma narrativa que traz significados. O mito trabalha o caráter existencial do ser humano e orienta comportamentos. Todas características do mito na antiguidade. 4. A inteligibilidade mítica reveste-se de uma visão da totalidade do mundo. Do social, do individual, quer nesse mundo seja o presente, quer seja no futuro. Então, diferente do mito na atualidade, o mito no passado trabalhava o homem em sua inteireza, trabalhava a totalidade no mundo. O que isso quer dizer? Você vai encontrar respostas no mito da antiguidade, explicando da onde o homem veio, qual é o papel do homem no mundo, para onde o homem vai, explica sobre as relações entre o mundo, o surgimento do universo antes do ser humano, o que será do universo depois que o ser humano foi embora, todas as leis e todos os fundamentos da natureza. Então, o mito antigamente falava sobre todos os aspectos da realidade, trabalhava a realidade do homem em sua inteireza, diferente de como o mito atua hoje, já que o mito perde espaço para as explicações filosóficas, científicas e religiosas. Antigamente, o mito trabalhava a totalidade do mundo. Esta alternativa está correta. 4. A consciência mítica poderia ser condenada como uma ordem do irracional ou arbitrário, fonte da falsidade que abusa da nossa consciência. Falsidade abusa da consciência, condenada. Vamos analisar essas palavras, né? A consciência mítica poderia ser condenada. Quando algo está condenado é porque ele não consegue fugir daquilo. E a gente sabe que o mito muda um pouco, né? A ordem do irracional. Sim, o mito trabalha a ordem do irracional. O mito fala da emoção, do sentimento, da nossa capacidade de ver o belo, de se comover com as coisas. O mito trabalha a emoção, né? Do arbitrário. Até que é verdade, porque o mito trabalha com a fé, com a confiança. O mito não pode ser questionado. Então, até aqui está correto. Fonte de falso, fonte do que é falso, da enganação. O mito nunca tentou enganar. O mito não é verdade, mas não é mentira, porque o mito não vem para enganar. Que abusa da confiança, ou seja, o mito ele vem como um erro, uma enganação que abusa da simplicidade das pessoas. Não podemos dizer que o mito é mentira, porque mesmo por trás
do sobrenatural e de aspectos que não existem na realidade, o mito traz ensinamentos. Então o mito não é puramente mentira. Ele traz um ensinamento ali, mesmo não existindo os aspectos sobrenaturais que trazem no mito. Então nós não podemos dizer que o mito é falsidade, que o mito abusa da confiança das pessoas. Não, o mito ele traz ensinamentos. Então a afirmação 5 aqui é a única errada, né? Então a resposta seria a letra B. 1, 2, 3 e 4, todos falam aspectos reais, conceitos verdadeiros sobre o mito, principalmente na antiguidade. Vamos para a última alternativa, para a última questão desse vídeo. Questão 42. A charge a seguir se constitui em uma sátira sobre a valorização do humano. Então, quando o aluno ele para ver essa charge aí, o que ele está vendo aí, né? Nós vemos aí, o que a gente consegue interpretar dessa charge aí, né? Existem uma pessoa maior que as outras, ou seja, uma pessoa que parece ter maior importância, maior poder sobre as outras. Está acontecendo um protesto, então, que nos leva a crer que talvez essa pessoa que esteja vestida de terno, gravata, talvez ele seja um político, alguém que esteja em algum cargo público, né? As pessoas estão revoltadas com ela, né? Se você vê a arquitetura desse prédio aqui, parece a arquitetura daqueles prédios lá em Brasília, né? Parece um órgão público, né? O que leva a crer que essa pessoa é um político, né? Você vê, ele está acima das pessoas, ele é maior que as pessoas, e apesar de muitas pessoas estarem protestando, ele toma uma atitude de desdém. Você vê que o rosto dele está virado para as pessoas, mas o corpo dele não. Ele parou para olhar para as pessoas, mas com enfado, chateado, com deboche, porque o corpo dele, a intenção dele está virado para outro lado. O pezinho batendo ali, ansiedade como não estou gostando disso que está acontecendo. Ele não está muito ligando, né? Então, provavelmente essa charge está falando do poder exagerado que é dado aos políticos. Os políticos passam a se sentir deuses acima das pessoas. Olha para a insatisfação dela com desdém. As pessoas se revoltam, mas ele não liga porque ele está acima. Ele já não se acha mais um simples humano, né? Uma sátira bastante comum, né? Aos políticos que são colocados como mitos, que não ligam para a insatisfação das pessoas, tratam a opinião pública com desdém e tomam atitudes a partir do que eles acham que deveria ser o correto ou não, né? É correto afirmar no mundo atual o mito? Então, vamos falar das características do mito no mundo atual. Letra A significa um alargamento e um enriquecimento da razão. Será que podemos dizer que o mito é uma continuação da razão? Muito estranha essa conversa. Até porque o mito surgiu antes da razão. Então o mito não é um alargamento da razão. Nós não podemos dizer que o mito é melhor ou pior do que uma explicação racional. Uma explicação mítica não está acima ou abaixo. Não é um alargamento ou uma continuação, né? Então dizer que o mito é um alargamento ou um enriquecimento da razão não condiz com o que a gente chama de explicação mítica, né? Tende a promover e exaltar as aspirações humanas, permitindo que o homem tome consciência no tempo de sua vocação para além do tempo. Exaltar as aspirações humanas é uma característica do mito hoje, permitindo que o homem tome consciência no tempo de sua vocação para além do tempo. O mito na antiguidade, lembre que a gente está falando do mito hoje. O mito na antiguidade veio para explicar da onde o homem veio, qual era o seu papel no mundo e o que aconteceria com ele depois da morte.
né? O mito hoje não traz essa característica de explicar para o homem a sua vocação além do tempo. A gente vê isso na religião, talvez em algumas filosofias, mas o mito hoje, como ele acontece hoje, na sua forma midiática, os astros, as histórias dos heróis, ela não traz esse aspecto nela, né? Não é característica do mito hoje profetizar qual é o destino do homem além da terra, depois da morte, seu destino futuro. O mito não trabalha com esses aspectos. Letra D. Tende a se identificar com a consciência dos valores, porque esta concede orientação a todo pensamento. Deixa eu ler de novo aqui. Tende a se identificar com a consciência dos valores, sim. O mito trabalha fortemente, mesmo hoje, com a consciência dos valores. O certo, errado, o justo, o injusto, o correto, o incorreto. Porque esta concede orientação a todo pensamento. Então, sempre que disser que o mito trabalha o homem em sua totalidade, em sua realidade inteirizante, então está errado. O mito perdeu força para a ciência e para a filosofia e o mito não trabalha mais o ser humano em sua totalidade. Letra E. Suscita elucidação racional e fornece uma boa pedagogia do exame da consciência. Não, o mito não trabalha o aspecto racional e o mito não fornece exames, uma análise do homem, nada que remita, que traga para a ideia de cristicidade, de questionamento, o mito não trabalha isso. Então essa também traz aspectos que não fazem parte do mundo mítico, nem antes, nem hoje. Letra C. Pretende ser eficaz e formula-se na linguagem da técnica, da política, da personalidade artística, dentre outras, ressaltando a significância dos modelos exemplares como valores e explicação da realidade. Sim, o mito trabalha com valores e explicação da realidade. O modelo trabalha com modelos exemplares, é o que a gente chama de arquétipos, existem modelos prontos, né? O mito traz significâncias. O mito trabalha hoje com o aspecto da política, da personalidade artística, as grandes ideias, as grandes religiões, os grandes ideais artísticos, ambientais. Trabalha com a ideia da técnica, ou seja, a tecnologia, a ciência, a mídia. O mito se misturou com essas características hoje, né? Então, a alternativa C está certa em todos os aspectos que ela vem abordar sobre o mito hoje. Então, tá aí, pessoal. Respondemos o SSA de 2014. Só no SSA de 2014 caíram 3 questões. Depois do SSA de 2014, mais nenhum SSA trouxe 3 questões de mito, né? A partir do SSA de 2014 passam a ser 2 ou uma questão apenas, mas deu aí para trabalhar alguns aspectos da mitologia, né? Da consciência mítica, tanto no passado quanto hoje. Vejam o vídeo quantas vezes vocês quiserem, qualquer dúvida, qualquer inquietação, algum erro de interpretação, algum esclarecimento, vocês sabem onde me procurar e fiquem bem.